Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e estou aqui hoje para tratar de um assunto interessantíssimo para você que está prestando exame de ordem e para você também que está prestando concurso público. No programa de hoje, iremos falar sobre a usucapião, essa importante forma de aquisição tanto da propriedade imóvel como também da propriedade imóvel, que está previsto no nosso Código Civil e que, não temos dúvida alguma, consagra o princípio da função social da posse e da propriedade. Como os senhores já sabem, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o tema de hoje, a usucapião, falando sobre o seu conceito, seus principais aspectos e modalidades. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar e responder 2 questões que foram exigidas em exame de ordem anteriores. Vamos ao tema do dia, então. E o tema de hoje é usucapião. Você consegue definir exatamente o que vem a ser esse importante Instituto de Direito Civil? Tradicionalmente, a usucapião é definida como uma forma de aquisição da propriedade. Forma esta originária. É uma forma de aquisição da propriedade que advém do uso contínuo do bem, da posse exercida de forma contínua, duradoura, mansa e pacífica de um bem. A pessoa que vem exercendo essa posse contínua, duradoura, mansa e pacífica, uma posse justa de um determinado bem por um determinado lapso temporal, tem o direito, de acordo com a nossa lei, a pretender, a exigir, a reivindicar o direito de propriedade em juízo. E a ideia é bem simples. O direito de propriedade, ele não se justifica por si só. Ele não é um direito divino, um direito absoluto, um direito que pode ser absoluto no sentido de poder ser exercido da forma como bem quiser e mesmo não exercido. A propriedade somente se justifica em razão do trabalho, em razão da exploração, da utilização do bem. Ao direito não interessa uma pessoa que simplesmente detém um título, mas que não aproveita, que não cumpre a função social da propriedade. É justamente por isso que o próprio ordenamento jurídico prevê o quê? Que entre aquele que simplesmente detém o título de proprietário, o imóvel está em meu nome, olha aqui, está registrado em meu nome, e é outra pessoa que efetivamente está explorando, que está utilizando o bem, seja para a sua moradia, seja para o seu trabalho, mas está dando uma finalidade econômica, que está cumprindo a função social do bem, o direito dessa pessoa deve ser privilegiado. A usucapião nada mais é do que isso. Reivindicar a propriedade de um bem que pertence a outrem, através do quê? Através da demonstração de que você exerce a posse nesse bem por um determinado lapso temporal. Professor, então quais são os requisitos para a usucapião? O que uma pessoa deve demonstrar no exercício da posse do bem para que ela efetivamente possa, em juízo, pleitear a usucapião, pleitear a propriedade do bem? Vamos lá? O primeiro requisito é que a pessoa esteja exercendo uma posse com animus domini. Professor, uma posse com animus domini, expressão em latim, mas bem simples de ser traduzida. O que é posse com animus domini? Posse com animus domini é a posse exercida com a intenção de ser dono. A posse que justifica e legitima o pedido de usucapião não é uma posse qualquer. Ela tem que ser uma posse visualizada de acordo com a teoria subjetiva da posse. Aquela famosa teoria desenvolvida por Savigny. E o que dizia Savigny na caracterização da posse? Para Savigny, não bastava uma pessoa exercer um dos atributos, um dos direitos da propriedade sobre o bem. Não basta o simples usar, utilizar ou fruir de um bem. Aquilo que a doutrina denomina de corpus. Para que uma pessoa possa ter posse sobre um bem, além de corpus, dizia Savigny, a pessoa também precisa ter o animus domini, a intenção de ser dono. Esse é o aspecto subjetivo, daí o porquê do nome,
teoria subjetiva da posse. Para Savigny, portanto, não basta a pessoa exercer a posse sobre um bem. Para que a pessoa exercer um dos atributos da propriedade sobre um bem, para que a pessoa efetivamente tenha posse sobre o bem, ela tem que também ter a intenção de ser dona do bem. E aí, olha só que interessante, uma pessoa que está alugando um imóvel, à luz da teoria subjetiva, esta pessoa terá necessariamente posse sobre o bem? À luz da teoria subjetiva, não. Isso por quê? Porque à luz da teoria subjetiva, a pessoa que está utilizando um bem, está alugando um bem, ela utiliza apenas com a finalidade de possuí-lo, mas não necessariamente com a finalidade de ser proprietário. Aliás, deixe-se bem claro, a pessoa que está alugando o imóvel não tem uma posse ad usucapione. O que é essa posse ad usucapione? É a posse com olhos a usucapião. Ele tem apenas o quê? Apenas aquilo que a doutrina denomina de posse ad interdicta. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está alugando o imóvel, ou está emprestando o imóvel, ele tem apenas uma posse que lhe legitima, que lhe permite exercer a proteção possessória, que lhe permite a propositura dos interditos possessórios, mas que não lhe legitima a pleitear a usucapião. Somente posse ad usucapione é que permite o pedido de usucapião. E o que é a posse ad usucapione? Nada mais é do que essa posse com olhos a usucapião, uma posse visualizada à luz da teoria subjetiva da posse desenvolvida por Savigny. Somente pode pedir a usucapião do bem quem, além de exercer a posse sobre o bem, o corpus, um dos atributos da propriedade, também exercer essa posse com a intenção de ser dono desse bem. Esse é o primeiro requisito. Então, posse com animus domini, ou posse, posso traduzir por posse ad usucapione. Segundo requisito, posse mansa e pacífica. Ora, não exigimos para que a pessoa possa pedir usucapião que ela exerça a posse por um determinado lapso temporal? Essa posse exercida por um determinado lapso temporal tem que ser exercida de forma mansa e pacífica, isto é, sem que tenha sido contestada, por exemplo, pelo proprietário do bem. Ora, hoje em dia, a maior parte dos prazos que nós temos de usucapião, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, são prazos de 5 anos. Se o dono está reclamando da invasão do seu terreno, provavelmente essa ação, primeira e segunda instância no nosso país, provavelmente deve demorar mais de 5 anos essa ação, fora a possibilidade para os tribunais superiores. Se pudesse permitir o usucapião através de uma posse que está sendo contestada em juízo, meus amigos, bastava a pessoa invadir, passar um dia dentro do imóvel e pedir usucapião, por quê? Porque o resto ela completaria no decorrer da demanda. Eu não posso ter isso, ok? No direito, somente se admite usucapião quando a posse é exercida de forma mansa e pacífica. Traduzindo, uma posse que não está sendo contestada, ou que não foi contestada, pelo menos pelo lapso temporal exigido para o pedido de usucapião. Ok? E o terceiro requisito, professor? O terceiro requisito é que a posse seja exercida de forma contínua e duradoura. Opa! O que é isso, professor? Forma contínua e duradoura. Eu não posso ter lapsos na contagem do tempo para o pedido de usucapião. A pessoa não pode pegar, ter invadido o imóvel, ter exercido a posse por 1 ano, depois ter saído, ter voltado 2 anos depois, exercido mais 2 anos, saído, voltar depois, exercido mais 2 anos, completou 5 anos, por exemplo, pedido de usucapião especial e pleitear a propriedade do bem. Para pedido de usucapião, esse prazo deve ter sido completado de forma contínua e duradoura. Então, eu tenho que demonstrar que desde determinada data, termo inicial, até uma outra determinada data, termo final, a pessoa exerceu a posse daquele bem de forma contínua e duradoura, sem intervalos. Ficou bem claro? Professor, e por fim, qual que é o último requisito do usucapião? O último requisito geral, porque a depender da modalidade do usucapião, nós temos requisitos específicos também. A última modalidade, o último requisito para o pedido de usucapião é que a posse seja uma posse justa. Professor, uma posse justa? O que é uma posse justa?
conceito de posse justa é um dos conceitos mais simples dentro do direito civil, dentro especificamente do direito das coisas. Por quê? O que é a posse justa? Posse justa é aquela que não foi adquirida de forma violenta, clandestina ou precária. Professor, é um conceito por exclusão? Sim. Posse justa é aquela, podemos dizer, que não é injusta. Ninguém sabe exatamente o que é uma posse justa, mas sabemos o que é a posse injusta. Então, por exclusão, definimos a posse justa. Se a posse é violenta, clandestina ou precária, não existe a possibilidade de ser pleiteado o capião enquanto não estiver cessado essa violência, a clandestinidade ou a precariedade. E aqui está um dos pontos mais polêmicos do direito civil moderno, do direito das coisas, sobretudo daqui da parte de uso capião, que é qual? Existe a possibilidade de cessar a violência e a clandestinidade, e isso é praticamente pacífico. Uma vez cessada a violência e a clandestinidade, a partir daí posso contar prazo para o pedido do capião. O problema é, e a posse precária? Ela deixa de ser precária em determinado momento? Existe essa convalidação da posse precária? A posse precária, ela deixa de ser precária e passa em determinado momento a ser uma posse justa? Tradicionalmente, a doutrina aponta que a posse precária não convalesce. Ou seja, que eu não tenho a possibilidade de ser pedido uso capião só a posse precária. Mas coloco para vocês um problema, que foi inclusive julgado aqui no estado de São Paulo, que dizia a respeito à posse precária, para que vocês analisem e cada um tenha a sua opinião. Um determinado caseiro, numa cidade aqui do estado de São Paulo, foi na cidade de Ilhabela, ele exercia a posse não, ele tomava conta de uma casa de uma determinada pessoa, do dono da casa, dono do imóvel. Entrou lá nessa casa, o caseiro normal tem suas atribuições, seus deveres lá dentro. Após um período trabalhando normalmente, com seus patrões visitando a casa, visitando a propriedade, pagando seu salário, da noite para o dia, simplesmente os patrões desapareceram. Sem dar qualquer explicação, os patrões desapareceram, não deram mais notícias, não pagaram os salários desse funcionário lá dessa casa, desse caseiro. O caseiro foi atrás dele, não conseguiu localizá-los. Essa pessoa ficou por mais de 20 anos dentro do imóvel. Meus amigos, os patrões apareceram, o cara ficou por mais de 20 anos dentro daquele imóvel. Vocês acham efetivamente que ele ainda estava tomando conta da posse de outrem? Que era apenas um detentor sobre aquele bem? É óbvio que não. A partir do momento que o patrão desapareceu, ele tentou localizar, depois de um tempo ele deixou de exercer uma posse em nome dos outros, de outrem, em nome do patrão, em nome dos patrões, e passou a exercer o quê? Uma posse própria. A partir daquele momento, ele efetivamente passou a ter uma posse própria. Tanto que pediu uso capião. E na decisão da primeira instância, o juiz entendeu que não. Olha, o senhor não tem direito ao uso capião porque o senhor era o caseiro. O senhor tinha a obrigação de tomar conta da posse de outrem. A sua posse é uma posse injusta, é uma posse precária. A posse precária não convalesce de acordo com a doutrina clássica. O senhor tem que buscar os seus direitos lá na justiça trabalhista. Se essa pessoa vai até a justiça trabalhista e consegue localizar os patrões que depois apareceram, ele conseguiria cobrar no máximo quanto tempo de salário atrasado? No máximo 5 anos. Vocês acham justo isso? O cara ficou lá tomando conta, a pessoa ficou mais de 20 anos tomando conta do imóvel para outra pessoa? É óbvio que não. Tanto que o tribunal acabou revendo essa decisão, entendendo que existia sim direito a uso capião na modalidade. Mas fique bem claro, para a doutrina clássica, não, a posse precária não convalesce. Para a doutrina moderna, existe sim essa possibilidade de convalescer a posse precária. Mas é uma questão polêmica a possibilidade de uso capião pelo aquele que obteve a posse de forma precária. Ok? O que é a posse precária? Aquela obtida com abuso de confiança. Professor, esses são os principais requisitos para o pedido de uso capião no nosso país. Só que, claro, a gente sempre comenta isso. Analisando determinada modalidade de uso capião, e hoje nós temos diversas, surgem outros requisitos. Vamos falar então das principais modalidades do capião. Primeira modalidade do capião que nós temos com relação aos imóveis, nós só vamos tratar aqui na nossa aula das modalidades específicas dos imóveis, são diversas, já dos imóveis não dá nem para tratar de todas. Com os móveis nós temos outras, inclusive. Então veja, vamos focar aqui nos imóveis. Com relação aos imóveis, primeira modalidade do capião que nós vamos comentar é a respeito da uso capião ordinária.
Professor, por que está falando no feminino agora? Porque o Código Civil ele adotou, em atenção à origem latina do termo, né, a expressão no uso feminino. Então eu falo a uso capião ordinária. Mas, professor, eu não posso utilizar o ainda? Pode utilizar o uso capião ordinário, não tem problema. Aliás, tem vários autores que continuam utilizando o uso capião, falando que fica muito pedante, utilizar a expressão no feminino. Meus amigos, polêmica à parte, se for possível em concurso, siga aquilo que está no Código Civil. Fale e escreva a uso capião ordinária, ok? Então vamos lá. Quais são os requisitos para a uso capião ordinária? A uso capião ordinária é aquela que existe posse justa, mansa e pacífica por pelo menos 10 anos. Então, para a uso capião ordinária, o do exercício da posse justa, mansa, pacífica, duradoura, deve ocorrer por 10 anos seguidos. Só que além do requisito temporal e dos requisitos tradicionais, posse com animus domini, mansa e pacífica, a posse justa, contínua e duradoura, acresce outros 2. Para que eu tenha direito à uso capião ordinária, eu tenho que ter justo título e boa-fé. E o que é justo título e boa-fé? Justo título é caracterizado como documento que, a princípio, era apto à transferência da propriedade, mas que por algum motivo, algum vício, algum defeito dele, eu não consigo transferir a propriedade de um bem para o meu nome. Então vamos imaginar, eu fui lá e fiz a compra e venda de uma casa, foi feita a escritura, foi feito tudo correto, só que no momento que eu levei a registro, o oficial do registro de imóveis, ele recusou esse registro, recusou a transferência da propriedade, alegando um defeito. Esse seria um justo título, acrescido de um outro requisito, acrescido do requisito da boa-fé. Que boa-fé é essa que nós trabalhamos no uso capião? É a boa-fé subjetiva. Posse de boa-fé é aquela posse que a pessoa exerce com o quê? Com a certeza, com a convicção de ser o verdadeiro possuidor do bem, o verdadeiro detentor de direito, de titularidade sobre o bem, móvel ou imóvel. Não deve ser confundido com o conceito de boa-fé objetiva, que diz respeito ao dever de conduta. Boa-fé subjetiva diz respeito a estado psicológico de firme crença ou ignorância. Então, eu exerço a minha posse com a firme crença de ser o verdadeiro detentor de direito sobre o bem. Olha o aspecto da ignorância. Eu ignoro qualquer obstáculo, qualquer impedimento ao exercício da posse sobre aquele bem. Isso é posse de boa-fé. Então, vejam, para a uso capião ordinária, não basta a pessoa exercer uma posse com a intenção de ser dono, de forma mansa e pacífica, uma posse justa, contínua e duradoura e pelo período de 10 anos. A esses 5 requisitos, eu somo outros 2. Deve ter justo título e boa-fé. Conceito de boa-fé, então, estado psicológico. Conceito de justo título, a doutrina tradicionalmente vincula a um documento, que seria apto ao registro. Já declaro para os senhores que, de certa forma, nós temos acompanhado aqui nas nossas aulas, e recomendamos aos nossos alunos acompanhar, doutrina mais moderna, como por exemplo a de Arruda Alvim, que aproxima e que acha que os conceitos de justo título e boa-fé se confundem. Ok? É uma posição mais moderna. Para a prova de OAB, recomendamos ser seguida a doutrina clássica, no sentido de documento, de instrumento apto ao registro, mas que por algum motivo não conseguiu a transferência da propriedade, não conseguiu ser efetivado o registro. Ok? Professor, e na uso capião extraordinária? Na uso capião extraordinária, nós também vamos ter aqueles requisitos iniciais da uso capião ordinária. E isso é que é o bacana dessa matéria. Você tem que ter a base e depois saber separar as modalidades do capião com determinados requisitos. Então, olha só que interessante. Na uso capião ordinária, nós falamos que a pessoa tem que ter o quê? Uma posse com animus domini, uma posse justa, uma posse mansa e pacífica, contínua e duradoura. E aí falamos em prazo de 10 anos. O que muda para o uso capião extraordinário de imóveis? Muda o seguinte, precisamos também ter uma posse com animus domini, uma posse mansa e pacífica, contínua e duradoura, só que quando nós falamos no prazo de 10 anos, o prazo vai aumentar para quanto? O prazo aumenta para 15 anos. Muito cuidado, então, quem estudou na vigência do Código Civil 16. No Código Civil 16, o prazo para exercício da posse era um prazo do quê? Na uso capião extraordinária, de 20 anos. No Código Civil de 2002, basta o prazo
basta ser exercida a posse por um prazo de 15 anos. Esse é o prazo máximo de aquisição da propriedade imobiliária para os bens imóveis. Professor, e os outros dois requisitos? Justo título e a boa-fé. Como é que ficam? Na uso capião extraordinária, existe uma presunção absoluta de justo título e boa-fé. Isso significa o quê? Isso significa que a pessoa não precisa demonstrar em juízo que tem o justo título e que agiu de boa-fé. Então, olha só que interessante. Uma pessoa que vê um imóvel desocupado numa determinada rua, lá numa cidade, resolveu invadir esse imóvel, sabia que não tinha qualquer direito sobre o imóvel, invadiu o imóvel. Se permanecer dentro do imóvel por 15 anos, com ânimos domini, com posse mansa e pacífica, contínua e duradoura, né? E sem permanecer aquela situação de clandestinidade, uma posse justa, o que eu tenho? Essa pessoa já tem direito a pleitear o uso capião do bem. Pode reivindicar a aquisição da propriedade em juízo. Ou seja, o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento estatal de que aquela pessoa é a proprietária daquele bem. Ok? Essas são as duas principais modalidades de uso capião que nós temos dentro do Código Civil. As duas modalidades clássicas. Olha só que interessante. Só que além dessas, foram trazidas pela Constituição Federal de 88, mais duas modalidades de uso capião que foram repetidas no Código Civil. Aquilo que nós estudamos em direito constitucional, previsto na Constituição, e também, claro, estudar mais até no direito civil, como uso capião constitucional, urbana e rural, hoje em dia eu posso falar também em uso capião especial, urbana e rural. São os mesmos requisitos, os mesmos requisitos. O Código Civil simplesmente repetiu os dispositivos da Constituição Federal no diploma aqui no Código nosso, ok? E onde está previsto o uso capião especial, tanto a urbana quanto a rural? A uso capião rural, ela está prevista lá no artigo 1239 do Código Civil. E o que diz o 1239 do Código Civil? Aquele que não sendo proprietário de outro imóvel, então um imóvel urbano ou rural, aqui na expressão da lei, possua como sua, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva para o seu trabalho ou de sua moradia, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, olha só, repetindo. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, veja, se você estiver exercendo a posse sobre uma propriedade rural, ok? Por mais de 5 anos, e se essa propriedade não ultrapassar a medida de 50 hectares, aliado ao fato de você não ser dono de outro imóvel, seja na cidade, seja no campo, área urbana ou rural, você tem o direito de reivindicar a propriedade do bem. Professor, aqui na uso capião especial rural, importa o justo título e a boa-fé? Resposta não, não importam. Assim como não importa, também na uso capião especial urbana, que está na sequência, no artigo 1240 do Código Civil. E o que dispõe o artigo 1240 do Código Civil? Dispõe o seguinte, que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando, olha, de novo, para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. As modalidades constitucionais ou especiais de uso capião urbana e rural não exigem justo título e boa-fé. Basta que a pessoa exerça por 5 anos a posse sobre aquele imóvel urbano ou rural para que ela tenha direito ao uso capião. Mas tem que tomar cuidado com os requisitos. Não pode ser proprietária de outro imóvel, seja ele urbano ou rural, e tem que exercer essa posse para a sua moradia ou para o seu trabalho, né? Ou para a moradia de sua família. Não é uma posse que tem por objetivo, né, simplesmente agregar uma propriedade a uma pessoa, mas sim proteger os direitos básicos de uma pessoa, daquela pessoa que está exercendo a posse, né, morando no bem, ou até mesmo para o seu trabalho, para a sua fonte de renda.
e tomar cuidado com a limitação. Imóvel rural, 50 hectares. Professor, quanto que vale um hectare? 10 mil metros quadrados. Ou se for imóvel urbano, 250 metros quadrados. As modalidades constitucionais do capião, que foram repetidas no artigo 1239 e 1240 do Código Civil, são um belo exemplo, né, do quê? São um belo exemplo de exercício e pleno, né, conquista da função social da propriedade. Consagra-se essa função social através dessas modalidades do capião. Vamos ao nosso próximo bloco. Neste segundo bloco, iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos de todo o Brasil. Você aí que está assistindo essa aula, que também quer participar, quer mandar a sua dúvida, quer sugerir uma pauta para um programa futuro, mande um e-mail para provafinal@lfg.com.br. Repetindo, provafinal@lfg.com.br. Vamos então às questões de hoje sobre a uso capião. Professor, o que é uso capião coletiva? A uso capião coletiva foi um instituto inovador trazido pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001. No artigo 10 do Estatuto da Cidade, nós temos a previsão, né, de um grupo determinado de pessoas reivindicar a propriedade de um bem de uma forma organizada e uma forma conjunta. Ao invés de cada pessoa pedir a uso capião sobre a sua área, um grupo de pessoas pede esse uso capião de uma forma coletiva. E quais são os requisitos para isso? Obviamente, temos aqueles requisitos clássicos. Tem que ser uma posse com animus domini, uma posse com a intenção de ser dono, não é mesmo? Aquela posse que nós chamamos posse ad uso capionem. Segundo requisito, tem que ser uma posse mansa e pacífica, tem que ser uma posse duradoura, tem que ser uma posse justa e tem que ser exercida por que período? Opa, o período para uso capião coletiva é o mesmo período exigido para uso capião especial urbana ou rural. O período é de apenas 5 anos. Professor, e a questão do justo título e da boa-fé? Assim como na uso capião especial, a uso capião coletiva também traz uma presunção absoluta de justo título e boa-fé. E isso significa o quê? Isso significa que a pessoa não precisa fazer prova de justo título e boa-fé. Poderíamos até dizer o contrário. Está proibida a discussão em juízo com relação ao justo título e boa-fé. Então não é apenas dizer que a pessoa que está pleiteando, está reivindicando o capião, não precisa provar. A outra parte da ação, o proprietário também não pode fazer a prova de que aquela pessoa não tem o justo título e boa-fé. É proibida essa discussão em juízo. Professor, mas são apenas esses os requisitos da uso capião coletiva? Temos mais. Esse grupo que vai pedir a uso capião coletiva tem que ser um número considerável de pessoas, e pessoas de baixa renda. E temos mais um requisito. Cada pessoa não pode possuir mais de 250 metros quadrados. Então, verifica-se o número de ocupantes e, dividindo-se a área pelo número de ocupantes, não pode ultrapassar esse limite de 250 metros quadrados. Como visto, meus amigos, existe uma paridade entre o quê? Entre as modalidades de uso capião especial, sobretudo uso capião especial urbana, com a uso capião coletiva. Vamos à próxima questão. Professor, existe uso capião de bens móveis? Opa, olha aí, ó, nós falamos isso aqui também em sala de aula. A uso capião ela pode se dar tanto com relação aos bens imóveis, que foi o objeto do nosso dia, na nossa aula aqui hoje, só que também pode ter por objeto bens móveis. Uma bicicleta, um automóvel. Professor, é possível? Claro que é. E vejam, nós temos, assim como na uso capião de imóveis, a ordinária e a extraordinária, com relação aos móveis, eu também falo em uso capião ordinária e uso capião extraordinária. Na uso capião ordinária de bens móveis, eu tenho que ter uma posse exercida por 3 anos. Então, olha só que interessante, são bem menores, hein? Na uso capião de imóveis ordinária, o prazo era de 10 anos de posse, requisito. Aqui, na uso capião ordinária de bens móveis, o prazo é de apenas 3 anos. Tenho que exercer por 3 anos
uma posse com a intenção de ser dono, né, ad uso capionem, de forma mansa e pacífica, contínua e duradoura, e tem que ser uma posse justa. Exercendo por 3 anos, eu tenho direito a pedir uso capião. Só que, claro, acrescento os requisitos. Tenho que provar em juízo que tenho justo título e boa-fé, o que nem sempre é simples, não é mesmo? Agora, professor, eu também tenho uso capião, né, ordinário, extraordinário dos bens móveis. Tenho sim. E aí, qual é o prazo? Na uso capião extraordinária de bens móveis, eu também vou subir esse prazo. Então, ao invés de 3 anos, eu vou falar em quanto? Eu vou falar em 5 anos para o pedido de uso capião. Qual é a vantagem, professor? A vantagem é, eu tenho uma presunção absoluta de justo título e boa-fé. Isso significa o quê? Isso significa que eu não posso discutir em juízo a questão da pessoa ter um título ou não que justifique aquela posse e se ela está ali agindo ou não de boa-fé. Se o estado psicológico dela era um estado psicológico de firme crença de ter direito àquele bem, ok? Aquela posse. Então, cuidado, hein? Mudam-se completamente os prazos. Os outros requisitos, de certa forma, se mantêm. Então, você pode sim fazer essa analogia entre a uso capião ordinária e extraordinária de bens imóveis para uso capião ordinária e extraordinária de bens móveis. Ok, senhores? Vamos à nossa próxima questão. Professor, o que é accessio possessionis? A questão da accessio possessionis é uma das questões hoje em dia que apresenta algumas polêmicas. E o que viria a ser, em primeiro lugar, esse instituto? A possibilidade de accessio possessionis é a possibilidade que um possuidor tem de acrescentar ao período de sua posse o período da posse do possuidor anterior. Professor, eu não entendi. Imagine o seguinte, que eu adquiri, acreditei estar adquirindo a propriedade de um bem. Fui lá, firmei um contrato de compra e venda, um compromisso, só que depois descobri que, na verdade, a pessoa que estava me vendendo o bem também não era o proprietário do bem. Passado um tempo, eu vou lá e uma pessoa, o verdadeiro dono do bem, pede para eu sair desse imóvel. O que eu posso fazer? Eu posso verificar qual era o prazo que eu exerci posse sobre aquele bem. Poxa, meu prazo aqui, meu período é insuficiente, eu estou aqui apenas há 8 anos. Não dá. Mas eu posso verificar o quê? Se o possuidor anterior também passou um longo tempo dentro do imóvel. O nosso direito admite, como regra geral, lá no artigo 1243 do Código, que o possuidor atual acrescente à sua posse a posse do possuidor anterior para fins de pedido do capião. Então não importa se sou eu ingressando originariamente com uma ação de uso capião ou até mesmo eu me defendendo de uma ação possessória alegando uso capião. Aliás, essa é a forma clássica de alegação do uso capião, talvez a mais comum em nosso país, seja da pessoa que está exercendo a posse de um bem, o verdadeiro dono do bem entra com a ação e ele se defende alegando uso capião. Não importa, então, se é na defesa ou se é entrando efetivamente na qualidade de autor com a ação, entrando com a ação de uso capião. O uso capião, ele, como regra geral, pode ser utilizado para fins de contagem, para a fim de aumentar o seu prazo, você computar o prazo do possuidor anterior. O artigo 1243 é expresso nesse sentido. Vamos dar uma olhada? Diz o dispositivo. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, quais são os artigos antecedentes? 1239, 1240, 1242, todos os artigos tratam do uso capião. Fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, os possuidores anteriores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e boa-fé. Olha só, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. E no caso do artigo 1242, que é o uso capião da propriedade, o imóvel ordinária, aquela que eu tenho justo título e boa-fé, que seja efetivamente com também justo título e boa-fé. O que eu tenho de polêmica a respeito desse dispositivo? Se você observar a redação do 1243, ele faz menção ao quê? Ele faz menção às demais modalidades de uso capião, ou seja, ele se refere aos artigos antecedentes, se referindo, de certa forma, a todas as previsões de uso capião do Código Civil. Tudo de imóvel nós estamos tratando aqui, tá? Então, uso capião ordinária,
extraordinária, uso capião especial urbana e uso capião rural. Vem a doutrina e coloca indagação. Espera aí, ó. É possível eu invocar a acessio possessiones para somar a minha posse a de outrem, ao possuidor anterior, para fins de pedir a uso capião especial, urbano ou rural, as modalidades do capião constitucional? E aí, o que você coloca na tua prova? Que é possível ou que não é possível? Vou lhe dizer qual é o posicionamento majoritário na atualidade, que inclusive conta com o entendimento do CJF, né, expressado lá nas jornadas de direito civil. CJF, Conselho da Justiça Federal, promoveu 4 jornadas de direito civil, das quais 3 resultaram em renunciados, e entre esses enunciados, o que diz que essa possibilidade de acrescentar a posse do possuidor anterior não existe, não pode ser invocada nas modalidades de uso capião especial. Então, toda vez que eu estou na modalidade do capião especial, urbano ou rural, lembre-se, é aquela que eu não tenho de requisito de justo título e boa-fé, preciso apenas exercer a posse de 5 anos e tem uma limitação na metragem da área, 250 metros quadrados, área urbana, e 50 hectares na área rural, eu não posso acrescentar o quê? Acrescentar a posse do possuidor anterior. Por que isso, professor? Por que não existe essa possibilidade? Poxa, são institutos, essas modalidades de capião constitucional, que consagram o princípio da função social, por que eu não posso? É justamente por isso. Porque a ideia da usucapião urbana, também conhecido como especial, urbano ou rural, é de facilitar o acesso à propriedade pela moradia ou pelo trabalho. Não uma forma simplesmente de agregar patrimônio a uma pessoa, patrimônio esse que vai gerar um valor e eu posso sair transferindo para outra pessoa. Olha os requisitos que nós temos no Instituto, que a pessoa não pode, por exemplo, ser dona de outro imóvel. A ideia é o quê? A ideia é garantir um mínimo existencial. Esse mínimo é patrimonial a quem? A todo ser humano, onde ele possa trabalhar ou morar. Obter a sua... às vezes até mesmo o trabalho é que garante o local onde a pessoa mora. Então, essa ideia de trabalhar ou morar é no conjuntamente. Se eu permito que uma pessoa vá computando, somando a posse de outra, eu transformo o quê? Eu mercantilizo a usucapião especial, a usucapião rural. É por isso que há esse entendimento forte. É o entendimento da doutrina, é o entendimento do CJF, é o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, embora exista a referência expressa no 243, eu tenho essa limitação na invocação do Instituto. Somente, então, nas modalidades de uso capião ordinária e extraordinária, não nas constitucionais tidas por especiais no Código Civil. Ok? Vamos à nossa última questão. Professor, qual é a natureza jurídica da sentença de uso capião? A sentença de uso capião sempre gerou muita confusão e muita divergência. É uma sentença declaratória ou é uma sentença constitutiva? Atualmente, para concurso, nós sempre falamos para os nossos alunos, não pode errar nisso daqui não. A sentença de uso capião tem nítida natureza jurídica declaratória. Isso quer dizer, toda vez que uma pessoa for lá e pleitear uso capião de um bem, na verdade, ela já tem o direito a uso capião. Não é o juiz que vai conceder o direito ao uso capião, ela já tem. Somou a posse, apresentou todos os requisitos exigidos para o uso capião, ela já tem o direito ao uso capião. O juiz vai apenas reconhecer esse direito. É por isso que a sentença de uso capião não tem natureza constitutiva, não gera o direito, ela apenas reconhece. A sentença de uso capião tem apenas natureza declaratória. Meus amigos, até mesmo da redação do Código Civil, nós podemos observar isso. Quer ver só a título de exemplo? Olha o que diz a redação do artigo 1241 do Código Civil. Olha só que interessante. Diz lá o Código. Poderá o possuidor requerer ao juiz, seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. O artigo é expresso. Poderá o possuidor requerer ao juiz, seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. O Código Civil deixa bem claro que essa sentença é uma sentença declaratória. Ok? Bom, chegamos ao final aqui do nosso segundo bloco
né, verificando aqui e respondendo as perguntas dos nossos alunos. No próximo bloco, iremos analisar 2 questões que foram exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos agora analisar 2 questões que foram exigidas em exame de ordem anteriores. Lembrando sempre aos nossos alunos, o importante é conjugar os 2 fatores. Veja o conteúdo, estude a matéria, pegue os seus livros, seus cadernos da época da faculdade, de cursinho, pegue as anotações que você fez, pegue os seus livros de apoio e depois, pegue provas anteriores para treinar. Treinando é que a gente fixa o conteúdo, consegue se lembrar e até mesmo fica atento a algumas pegadinhas tradicionais da prova, não é mesmo? Vamos lá, a primeira questão de hoje. Primeira questão de hoje caiu na prova do OAB do Espírito Santo, né? Foi uma prova realizada pela CESP e essa prova ela trazia o seguinte: quanto a uso capião, assinale a opção correta. E aí pedia para o aluno, né, assinalar então sobre a respeito do Instituto do Capião, qual alternativa, né, apresentava aí a correteza, estaria direto com estaria batendo com o Código Civil. Vamos lá? Alternativa A. Caso uma pessoa exerça com ânimo de dono a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há 11 anos, adquirirá a sua propriedade por meio de uso capião extraordinária. E aí, meus amigos, leia com atenção o enunciado aí, volta o enunciado para a gente, esse enunciado tem que tomar cuidado com os detalhes. Caso uma pessoa exerça com ânimo de dono a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há 11 anos, adquirirá a sua propriedade por meio da uso capião extraordinária. Opa! Olha só o que a gente viu em sala de aula. Vimos que na uso capião ordinária, eu preciso do quê? Preciso do justo título e da boa-fé. Ok? Daí eu tenho prazo de 10 anos. Se a uso capião for extraordinária, nós temos aquela situação de presunção absoluta de justo título e boa-fé. Aí sim, bastaria o quê? O que está no começo do enunciado. Uma pessoa exerce com ânimo de dono a posse mansa e pacífica e ininterrupta do imóvel. Só que o que está errado nesse enunciado da alternativa A? Está errado o quê? O período. A uso capião extraordinária, ela exige efetivamente um prazo de 15 anos. Professor, mas não tem aquela hipótese excepcional no Código Civil em que o prazo pode ser reduzido para 10 anos? Olha só que interessante. O artigo 1238 no Código é o que traz a uso capião extraordinária de imóveis. No seu parágrafo único, ele diz o seguinte, que aquele prazo de 15 anos, diz lá, o prazo estabelecido nesse artigo, fazendo referência ao caput de 15 anos, reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, veja, existe sim a possibilidade no uso capião extraordinária de eu reduzir o prazo, mas não é para 11, é para 10 anos. Só que para isso eu tenho que ter o quê? O possuidor deve ter estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. É o que os autores chamam de uso capião extraordinária reduzida, que eu também tenho na ordinária. Também existe essa possibilidade do capião ordinária reduzida. Reduz de 10 para 5. Na uso capião extraordinária, de 15 para 10. A hipótese da alternativa A, ela está incorreta, porque não fazia, em primeiro lugar, referência a essa modalidade de uso capião. Fazia apenas referência ao uso capião extraordinária. E aí, como regra geral, o prazo não é de 10 nem de 11. O prazo é de 15 anos. Ok? Vamos à próxima alternativa. A alternativa bola, a alternativa bem extensa, né? Tipo daquela prova que vai cansando o aluno, já imaginou uma prova inteira com cada alternativa com uma redação dessa? Uso capião é modo originário de aquisição da propriedade. Até aqui está correto. Uso capião, modo originário de aquisição da propriedade. E ocorre quando uma pessoa mantém a posse mansa e pacífica por determinado espaço de tempo de um bem, gerando assim a chamada prescrição aquisitiva, que lhe permite buscar, por meio de uma ação judicial, a declaração de seu domínio
sobre aquele bem. Meus amigos, toda vez que você cair com uma questão dessa, seja lá no enunciado, lá em cima, nas alternativas, uma redação extensa, vá analisando por partes. Vá a cada frase, a cada conclusão, vá verificando se está correto até ali ou se está incorreto. Ok? Sobretudo com essas redações extensas. O aluno tem que tomar muito cuidado. Olha aí, vamos voltar de novo ao que dizia a alternativa bola. Olha o que ela dizia. Uso capião é modo originário de aquisição da propriedade. Até aqui está correto ou não está? Está. Móvel, imóvel, modo originário de aquisição da propriedade. Está correto. E ocorre quando uma pessoa mantém a posse mansa e pacífica, tá ok? Por um determinado espaço de tempo, tá ok? De um bem, gerando assim a chamada prescrição aquisitiva. E aí, hein? Uso capião, ela pode ser também denominada de prescrição aquisitiva? Não é uma expressão muito comum, mas pode. Né? Tem vários autores, inclusive, que criticam essa referência ao uso capião como prescrição aquisitiva. Então, aquela prescrição que nós estudamos lá na parte geral do Código Civil, né? A pessoa perde a pretensão, seria prescrição extintiva. E a uso capião seria um oposto. Não seria uma forma de perder, mas uma forma de adquirir, né? Adquirir a propriedade. Por isso, prescrição aquisitiva. Embora exista muita restrição à utilização, muita não, mas alguma, vamos dizer assim, restrição de alguns autores que têm um peso na doutrina nacional, sobretudo no passado, a respeito da utilização dessa expressão, prescrição aquisitiva, não se tem dúvida de que ela é aceita, né, pela maioria dos autores e que ela pode ser invocada e utilizada. Tanto é que, se você observar bem, aquelas hipóteses que impedem, que suspendem, que interrompem a prescrição, lá na parte geral do Código Civil, também se aplica aqui no direito das coisas, também se aplica no uso capião. Por exemplo, não corre prazo de prescrição de uso capião, não corre prazo de uso capião contra, não é a favor, é contra uma pessoa que seja absolutamente capaz. Se o proprietário do imóvel é absolutamente capaz, você está pleiteando a uso capião dele, meu amigo, você está enrolado, porque olha, enquanto ele não deixar de ser absolutamente capaz, contra ele não corre prazo de uso capião. Daí porque virou comum essa expressão de que o uso capião também é forma de prescrição, mas uma prescrição extintiva. Ok? Então, até aqui está ok. Vamos continuar aqui a questão. Nos requisitos, o justo do título... Não, alternativa bola ainda. Vamos voltar na bola. Então, mantém a posse mansa e pacífica por determinado espaço de tempo de um bem, gerando assim a chamada pressão aquisitiva. Até aqui estava tudo ok. Que lhe permite buscar, por meio de uma ação judicial, a declaração ou constituição de seu domínio. Olha como a gente matou essas charadas aqui na nossa aula. A sentença é declaratória. Então ele busca o quê? A declaração de seu domínio sobre aquele bem. Pode voltar na questão aí, ó, porque é essa questão, essa alternativa que vocês têm que assinalar. Essa alternativa é o X da questão. É, sem dúvida alguma, a alternativa correta. Dividindo todas as frases, todos os elementos da questão, nós temos que em todos os aspectos ela foi correta. Ok, senhores? Vamos lá, próxima alternativa, só para a gente analisar, vai que tem nada impede que a banca tenha se equivocado e tenha mais uma alternativa correta aí. Vamos analisar todos então. C. A uso capião especial de imóvel localizado em área urbana possui como um dos requisitos o justo título, assim considerado documento hábil à aquisição do domínio, e a boa-fé, isto é, o desconhecimento do vício que lhe impede a aquisição do bem. E aí, meus amigos, na uso capião especial, seja ela urbana, seja ela rural, eu tenho como requisito justo título e boa-fé? A gente já matou essa questão aqui também. E nós vimos que há, na uso capião especial, que é sinônimo do capião urbana, os dois diplomas, Código Civil e Constituição Federal, tratados dos mesmos positivos, nós temos o quê? Nós temos a presunção absoluta de justo título e boa-fé. Não posso sequer discutir esses requisitos na ação. Ok, senhores? Vamos, então, à alternativa C, incorreta também. A alternativa D. Na uso capião rural, o possuidor deve ser pessoa física ou jurídica que houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, que retire da terra a sua subsistência ou que torne a terra produtiva com atividade agrícola, extrativa ou agroindustrial. E aí, o que está errado nessa questão, hein? Na uso capião rural, o possuidor deve ser pessoa física ou jurídica? Opa, não. Eu só tenho essa possibilidade para as pessoas físicas, os seres humanos, as pessoas naturais.
pessoas jurídicas não têm essa possibilidade de invocar uso capião especial urbano ou rural. Ok? Então, primeira questão, alternativa correta, alternativa bola. Vamos à próxima questão. A próxima questão, uma questão muito mais simples, indagava apenas o seguinte: a uso capião, não sei nem fechar nenhuma delas, nenhuma modalidade, em geral, constitui o quê? Alternativa A, modo originário de aquisição da propriedade. Alternativa bola, modo derivado de aquisição da propriedade. Alternativa C, modo derivado de aquisição da posse. Ou alternativa D, modo de celebração de contrato. E aí, meus amigos, qual era a alternativa correta? A gente já até comentou também isso aqui. Veja como esse ponto é um ponto que você, dominando os elementos básicos, você responde praticamente a qualquer questão aí que caia na sua prova de OAB. O que é a uso capião? Ela nada mais é do que uma forma de aquisição originária da propriedade, móvel ou imóvel. Professor, forma originária de aquisição da propriedade móvel e imóvel? Por que forma originária? Porque eu não tenho uma pessoa transmitindo a outra. Não existe um negócio jurídico, um ato jurídico de transmissão. É uma forma de aquisição originária da propriedade, porque no momento que eu pleiteio o uso capião, eu inauguro um novo direito de propriedade. É como se eu dissesse o seguinte: o bem é o mesmo, o imóvel é o mesmo. Só que quando eu peço uso capião sobre o imóvel, é como se deixasse de existir o antigo direito de propriedade que existia sobre aquele imóvel e surgisse um novo direito de propriedade. O antigo proprietário não passou para mim, eu criei um novo direito de propriedade sobre aquele bem. Daí que entra, inclusive, isso aqui é o posicionamento majoritário, mas tem alguns pontos polêmicos. E um dos pontos polêmicos é o seguinte: se eu tenho outros direitos reais gravados sobre o imóvel e a pessoa pleiteia o uso capião, o uso capião apaga os outros direitos reais que existiam sobre o bem? Exemplo, uma hipoteca anteriormente constituída sobre o bem? O posicionamento majoritário é no sentido de quê? É no sentido de que a uso capião, ela cria essa nova propriedade, portanto, apaga todos os outros direitos reais que tivessem sido constituídos sobre o bem. Mas há posicionamento de diversos autores, há posicionamento muito respeitável, entre eles nosso colega Luciano de Camargo Penteado, no sentido de que não, que os demais direitos reais concedidos sobre o bem, que eles permanecem sobre a coisa. Exemplo, uma hipoteca constituída sobre o bem, que o uso capião não teria esse condão de apagar essa hipoteca. Em que pese essa divergência, não se tem dúvida de uso capião é uma forma de aquisição originária e não de aquisição derivada da propriedade. Então, portanto, nessa última questão, que colocava aí, a uso capião constitui modo, a alternativa correta era modo originário de aquisição da propriedade. Cuidado, não é modo de aquisição da posse. A posse a pessoa já tem. Ela está querendo o quê? Ela está querendo reivindicar o quê? A propriedade, o direito de propriedade. Professor, o que seria modo derivado de aquisição da propriedade? São as modalidades de aquisição através de um contrato em que eu levo a registro ou tenho a tradição, ou até mesmo através do quê? Através da sucessão causa-mortis, em que uma pessoa falece e os bens do falecido são transmitidos aos seus herdeiros. São derivados por quê? Porque é uma pessoa transferindo para a outra. Ok? Chegamos assim ao fim de mais um programa Prova Final. Deixando sempre o convite para que vocês acessem o site aqui da rede LFG, www.lfg.com.br, bem como que acessem aí o nosso portal e que também mande seu e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br, sugerindo a sua pauta ou enviando a sua dúvida. Preste atenção, não precisa ser formado em direito não. Você aí, que mesmo que não fez direito, mas que tem paixão pela ciência jurídica, que gosta de assistir os programas Prova Final, pode mandar as suas dúvidas e mandar também a sua sugestão de pauta para o nosso programa. Até a próxima, pessoal!